Senhor, necessitamos ser abençoados por Ti, ó Pai. Por isso, Deus, pedimos assim, ó Pai, teu total controle, Deus, em tudo que vai ser falado, tudo que vai ser ministrado. Toma, Senhor, a nossa irmã em Tuas mãos, para que ela seja, Senhor, instrumento Teu nessa casa, que possa, assim, edificar os nossos corações, ó Deus, e trazer crescimento para nós, ó Pai, em nome de Jesus. Toma ela em Tuas mãos, ó Pai, toma os seus lábios, os seus pensamentos, tudo aquilo que será ministrado, ó Deus, que venha do Teu trono para nós, e que ela seja, Senhor, o canal edificado, ó Deus, e purificado por Ti, para nos abençoar nessa manhã, em o nome de Jesus. Amém. Amém. Bom dia, Pai do Senhor. Graça e paz para todos. Nós estamos aqui para cumprir a vontade de Deus e o propósito dele para as nossas vidas. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. E é por ele que nós estamos aqui, não é verdade? Por ele que nós nos movemos, por ele que nós vivemos. E para ele são todas as coisas e dele vêm todas as coisas. Então tudo que nós temos vem dele. Devolvemos a ele em louvor, em gratidão. Nós vamos estudar hoje, meditar um pouquinho no capítulo 28 de Provérbios. E nós temos um livro muito prático, né? A Bíblia toda, ela não tem só o propósito de nos apresentar um plano de salvação e nos dizer como chegar até o céu. Ó, gente, que loucura. Né? Mas também ela nos ensina a viver o aqui e o agora, o presente. E esse livro de Provérbios, né, ele é um livro que fala de sabedoria, né, que é o ato de a gente viver com desenvoltura, saber se desenvolver, saber sair bem em todas as situações. E a questão da sabedoria, muito interessante a gente destacar, que ela não está totalmente ligada ou diretamente ligada à questão de você ter informação ou você ter conhecimento. Quantas pessoas a gente conhece que tem muita informação e tem muito conhecimento, mas não são sábios, né? Não sabem lidar com as situações. Então, esse livro, né, a questão da sabedoria, ela está ligada com estar preparado, apto, capaz para lidar com várias situações, como honrar aos pais, criar os nossos filhos, não é tudo isso que o livro de Provérbios fala? Lidar com a questão da sexualidade, né? Conduzir a questão da sexualidade, a questão do trabalho, a questão de usar as palavras, a questão de comer e beber de maneira correta, saudavelmente, porque fala até disso também, fala de muitas outras coisas, tantas outras coisas, que fala aqui no livro de Provérbios. Então, hoje a gente vai destacar algumas coisas, né, que esse livro traz para a gente nesse capítulo, né, nessas preocupações, não somente no porvir, na nossa vida no céu, né, quando a gente for para morar com Jesus, quando a gente for arrebatado, esse plano de salvação que é apresentado na Bíblia, não só isso, mas o aqui e o agora. O que a gente vai fazer com a nossa vida agora, como nós devemos viver ela agora, a questão da sabedoria que nós devemos ter. Né? Então, é um livro que se concentra nessas questões. E no primeiro versículo, fogem os perversos sem que ninguém os persiga, mas o justo é intrépido como o leão. Ele está dizendo de alguém que está fugindo, né? Alguém que está em fuga, alguém que não consegue ficar parado, que está sempre em constante fuga. Mas ele também diz que ninguém está perseguindo essa pessoa. Mas como alguém pode fugir se não tem ninguém perseguindo ela? De que essa pessoa está fugindo? Do que essa pessoa está fugindo se aqui ele está dizendo que efetivamente não há ninguém atrás dela, não há ninguém, no percalço dela, não tem ninguém atrás dela perseguindo? Fugindo da sua consciência, do seu medo. Ele fala de medo, né? A pessoa, ela tem medo, ela anda com medo, com pavor e em fuga, mesmo que ninguém esteja perseguindo ela, porque você pode fugir das pessoas, você pode fugir das situações, você pode fugir dos enfrentamentos, você pode fugir, né, da questão do confronto, você pode se esquivar de tudo isso, mas da sua consciência você não vai conseguir fugir.
Ela está aqui o tempo todo. Você dorme, você acorda, ela está lá, te acusando, te mostrando, te lembrando daquilo o peso que está nela. Então, ninguém foge da consciência. Ninguém consegue fugir da consciência. Por isso que aqui diz, os perversos fogem sem que ninguém os persiga. Mas a consciência está com ele o tempo todo, acusando. Então, aqui esse versículo, eu entendo que ele traz para a gente uma lição de como nós devemos ter uma consciência tranquila, uma mente sossegada, uma alma quieta, sabe? Para que a gente tenha paz. Porque aquele que tem paz em Deus, aquele que encontra paz em Deus, essa paz, ela excede todo entendimento e ela sobrepassa, ela vai a todas as situações. Então, a paz que você tem com Deus, ela faz com que você tenha paz com as pessoas e com a sua própria consciência. Você está com a consciência tranquila, né, de que você está em paz primeiramente com quem? Com Deus. Então, esse primeiro versículo, presta bem atenção, ele fala sobre a questão da consciência. Que nós não vamos fugir da nossa consciência, nós não conseguiremos fugir dela, ela está aqui o tempo todo. Mas que nós devemos ter uma consciência, então, já que nós vamos lidar com ela, uma consciência limpa, uma consciência tranquila, né? E para isso nós devemos ter paz com Deus, sabendo que nós estamos fazendo a vontade dele. Não é isso? E ele fala também, eu linkei esse versículo com o 17. Ele fala, o homem carregado de sangue de outro fugirá até a cova, ninguém o detenha. Aqui ele está dizendo o quê? Já é uma outra situação. É uma pessoa que está fugindo, mas que de fato existe alguém atrás dela, porque ela está manchada de sangue de outra pessoa. Ela fala do assassino que tira a vida de alguém, mas que ao tirar a vida de alguém, ele também está tirando algo dele. E o que é que ele está tirando dele? A paz. Exatamente. Por isso ele foge. Por isso ele foge e vai ser alcançado. Se Deus não alcançar ele primeiro, com graça, com misericórdia, com libertação, com transformação, porque é possível, né? Todos nós somos alvos da graça de Deus, até o assassino, qualquer um. Ele descumpriu o 6º mandamento, não foi isso? Não matarás. Mas ele é alvo da misericórdia de Deus também. Então, se Deus não alcançar ele antes, se ele não for alcançado por essa graça, alguém vai alcançá-lo. O homem carregado de sangue, ele fugirá até a cova, ou seja, até a morte. Não é isso? Então, nós temos duas situações aqui. Aquele que está fugindo da sua própria consciência, né? Talvez até porque tenha feito algo errado também. Talvez não, com certeza fez, porque se a consciência está pesada é porque ele fez algo de errado, né? Aquela pessoa que deve ir atravessar a rua porque tem que fugir de alguém, não é verdade? Então, assim, são duas questões de fuga aqui. E que nós devemos, guarda isso, a questão da consciência. O versículo 3, eu vou pular o 2, tá? Porque eu vou linkar ele mais na frente com outros versículos. O versículo 3 fala assim, o homem pobre que oprime os pobres é como chuva que a tudo arrasta e não deixa trigo. Você já ouviu falar sobre pobre oprimindo pobre? Soa como algo assim, que não é natural, não é verdade? Porque quando a gente ouve falar sobre opressão, a gente está acostumado a ouvir a opressão dos maiores sobre os menores, sobre os poderosos, sobre os fracos, dos ricos, sobre os pobres. Mas e o pobre que oprime pobre? Existe isso? Existe pobre que oprime pobre? É o oprimido que virou opressor? Né? É aquele que um dia recebeu opressão e agora oprime? Como pode isso? Soa como algo desnatural, algo que não é, né, aceitável. A Bíblia fala que é como, olha o que ele compara aqui, é como chuva que a tudo arrasta e não deixa trigo. Não é como chuva boa que rega a terra, que produz frutos, né? Não é essa chuva, mas é uma chuva devastadora, é algo vergonhoso. É algo triste, algo horrível, porque é um semelhante ao... Talvez ele esteja oprimindo, a pessoa esteja oprimindo, justamente naquilo que um dia ela foi oprimida também, né? Você imagina, eu lembrei daquela... Quando falou dessa questão da chuva, eu lembrei daquele desastre lá em Mariana. Vocês viram? Lembra a chuva, aquela barragem que desabou lá e veio levando aquilo tudo, que destruição, que coisa horrível.
não sobrou nada, só foi destruição por onde ela passou. A Bíblia está comparando aqui, ó, chuva que arrasta, que leva, que não deixa nada, nenhum trigo, não deixa vida, não deixa nada. É assim que é comparado o pobre que oprime pobre, uma chuva impetuosa. Agora, irmãos, Deus condena tanto o rico que oprime o pobre, quanto o pobre que oprime o outro pobre. Deus não condena só o rico que oprime o pobre, mas também o pobre oprimindo o outro pobre, né? Deus não se agrada disso. E na Bíblia nós temos uma parábola que ela relata exatamente o que eu estou dizendo aqui. Ela está lá em Mateus 18, do versículo 23 ao 33. Está vendo que exemplo claro sobre o que nós acabamos de falar? O servo, ele foi perdoado pelo seu senhor, ele tinha uma dívida, e quando o conservo dele, né, foi até ele pedindo que perdoasse uma dívida que, comparada à dívida que ele devia ao outro, né, ao senhor dele, era muito menor. Nem se comparava a dívida que ele tinha com aquele senhor com o que o conservo tinha com ele. Então, é uma dívida muito menor. E o que ele fez? A graça que ele recebeu, a misericórdia que ele recebeu, o perdão que ele recebeu, ele não deu. Mas ele falou, não, você vai me pagar. E começou a oprimir o pobre, né? Uma vez que recebeu, mas não deu. Não foi compassivo, não foi misericordioso com aquele que devia a ele. Então, a Bíblia fala o quê? Que o homem, ele não deve ser medido, irmãos, pelo valor dos seus bens, sabe? Por aquilo que ele tem ou aquilo que ele não tem, pelo que ele possui. Sabe qual é o valor que nós temos? Está lá em João 3,16. Isso aí a igreja toda pode falar, né? Vamos lá, João 3,16. Isso aí, esse é o valor do ser humano, da pessoa. Diante de Deus, nós temos o mesmo valor. Quando ele diz assim, porque Deus amou o mundo que deu o seu Filho para que todos, não é só pobre, não é só rico, é todos. Esse é o valor que nós temos. Nós podemos ter atribuições, responsabilidade, desenvolvimento, crescimento, atividades diferentes, mas o valor é o mesmo. A Bíblia fala que ninguém pode oprimir ninguém. Nem pobre oprimir, nem rico oprimir pobre, nem pobre oprimir pobre. E considerar os outros superiores a si mesmo. A Bíblia também fala sobre isso. Se eu considero o meu irmão superior a mim, e o meu irmão me considera superior a ele, nós estamos nivelados, estamos no mesmo patamar, na mesma condição. E é assim que deve ser. Vamos lá, no versículo 4, ele vai falar sobre os que desamparam a lei. Os que desamparam a lei louvam o perverso, mas os que guardam a lei se indignam contra ela. Os que desamparam a lei, os que abandonam a lei, os que deixam a lei. A lei, gente,
nós começamos a lidar com questões de regras, com questões de leis, desde muito cedo, dentro da nossa casa, que existem regras, existem leis para ser cumpridas, não é verdade? Existem regras para serem cumpridas, que nós devemos colocar, né? Eu fico imaginando você caminhando, andando com seu carro numa rodovia e que não haja, qual o nome daquilo? Sinalização. Então, aquilo ali é um caminho, é uma regra, regras de sinalização, não é? Para você andar no caminho certo. Para você não ir para a direita nem para a esquerda, para você saber se você está nessa mão, você não vai passar para cá, o que está para lá não vai passar para cá, não vai ter acidente. Então, há uma ordem. Então, é o que nos rege, é o que nos faz andar certinho, assim. Não, nós temos que ir por aqui, né? As punições, as multas, quando nós saímos, quando nós não obedecemos, né? E só há isso quando nós realmente não cumprimos, mas porque elas estão lá para nos nortear, né? Então, aqueles que abandonam, aqueles que afrouxam, né? Nós vemos pais, por exemplo, começando assim num exemplo bem prático assim da nossa vida, pais que afrouxam a lei para os seus filhos, que afrouxam as regras. Será que essa criança que não aprende a regra, que não aprende a lei, que desde cedo para ela é afrouxada, né, e ela aprende a abandonar a lei, não preciso não, posso burlar, posso passar por cima, será que ela lá na frente vai conseguir obedecer quando ela for trabalhar, quando ela tiver que se submeter a uma autoridade, uma questão de lei, de restrição? Vai conseguir? Ana Carla pode falar sobre isso, né? Já deve ver muita coisa desse tipo aí, questões familiares, questões de negligência em relação a isso. Então, o filho que não aprende a obedecer, ele não terá limites que o proíbam para transgredir lá na frente, né? E aí a gente pode levar para um âmbito maior ainda, em relação às nossas leis, né? Leis que regem o nosso Estado, o nosso país, né? As leis da nossa Constituição. Por que tantos crimes, né? Tanta violência? Por que tanta coisa ruim acontecendo? Tanto medo? Hoje a gente é cercado de tanto medo, tem medo de sair na rua. Por quê? A impunidade anda solta. Porque as leis estão sendo o quê? Afrouxadas. Sempre aparece alguém lá para dar um jeitinho de achar uma brecha na lei para poder fazer o quê? Para beneficiar alguém, para poder soltar alguém. É ou não é verdade? É assim que funciona. Então a Bíblia está falando aqui isso. O que afrouxa a lei, o que abandona a lei, o que deixa a lei, o que não atende a lei, né? Não cumpre a lei, ele está o quê? Beneficiando o perverso. Aquele que sabe que ele pode fazer o mal, porque ele tem certeza que ele não vai ser punido. Ele tem certeza que vai dar um jeitinho brasileiro para que tudo fique bem para o lado dele. Então a Bíblia fala que nós não devemos fazer isso, mas amar a lei significa repudiar aqueles que a torcem. Nós devemos não só, né, firmar ou confirmar, né, aquilo que é certo, lutar por aquilo, mas também, irmãos, repudiar aquilo que é errado. Não fazer vistas grossas, isso aí não é problema meu, não é assim, né? Significa repudiar aquele que ama a lei, repudiar aquele que a torce. Amém? Vocês estão comigo? Estão entendendo? Amém? Vamos para o versículo 5. Os homens maus não entendem o que é justo, mas os que buscam o Senhor entendem tudo. Aí eu também linkei esse versículo aqui com o de número 14, 5 e 14, que diz assim: feliz o homem constante no temor de Deus, mas o que endurece o coração cairá no mal. Ele fala aqui no versículo 5 sobre aquele que não entende o que é justo. Os homens maus não entendem o que é justo. Irmãos, nós vivemos hoje uma época, nós vivemos hoje um tempo de muita informação. Eu acho que a gente nunca teve acesso a tanta informação assim, igual a gente tem hoje, tanto conhecimento. Não é verdade, irmãos? E é tão fácil, né, a informação chegar até nós, o conhecimento chegar até nós. Hoje até uma criança
Você tem que ter até cuidado, porque ela tem acesso a tudo, né? Então, nós temos muita informação, muito conhecimento, muitas descobertas, né? Hoje se sabe muita coisa, né? Hoje você tem conhecimento de muita coisa, mas isso não traz o entendimento do que é justo, do que é certo e do que é correto. A informação, o conhecimento, ela não traz para a gente, né, esse entendimento do que é justo. O ser humano, ele precisa de transformação. Preste atenção, informação, transformação. Amém? Os mais cultos ainda, os maus, ainda que cultos, eles não entendem o que é justo. Sabe por quê? Porque eles são corruptos de coração. Então a Bíblia fala sobre o coração. A Bíblia fala que o coração é desesperadamente corrupto. Então aqueles que não entendem os maus não entendem, porque eles são corruptos de coração. Lê lá 2 Timóteo para mim, por favor. 2 Timóteo 3:7. Aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Então fala, né, da pessoa que está sempre aprendendo, mas ela nunca chega ao conhecimento da verdade. Por quê? Porque na realidade não houve uma transformação. E conhecereis e a verdade vos libertará. Então Deus que é a fonte de todo saber, Deus que é a fonte da justiça, do entendimento, de como deve se proceder, de como a gente deve andar. O homem que não teve essa transformação, que ele não viveu, não tem esse encontro com Deus, é impossível, por mais que ele seja cheio de informação e conhecimento. Os que entendem a lei de Deus são guiados por ela, entendem o que é a justiça. Provérbios 9:10 diz que o temor do Senhor é o quê? O princípio da sabedoria. E se o homem deixa o temor, se o homem não está andando na vontade de Deus, ele está entregue ao diabo, para que ele faça dele o que ele quiser, como se ele fosse um fantoche, né? E ele está entregue a si mesmo, né? As imaginações, as perversões, como nós vemos hoje, né? O Cacau estava falando comigo sobre a questão de coisas horríveis que já estão acontecendo por causa do coração do homem, aquilo que sobe ao coração do homem, por ele não ter temor a Deus. São os últimos tempos realmente que nós estamos vivendo. Coisas horríveis que estão acontecendo, e às vezes a gente nem tem conhecimento, mas o coração do homem longe de Deus, o homem longe de Deus, está entregue a si mesmo e ao próprio inimigo. Vamos lá para o versículo 6. E o 20, que eu linkei o 20 aqui também. Desculpa, o 11 também. O homem rico é sábio aos seus próprios olhos, mas o pobre que é sábio sabe sua alma. Amém. Aqui está falando sobre rico, sobre pobre, né? Olha, irmãos, não é pecado ser rico. Não é pecado ser rico. Deus quer que todo mundo seja rico, prospere, seja rico. Eu também. E nem é virtude ser pobre. Né? Não é pecado ser rico, não é virtude ser pobre. Riqueza conquistada com trabalho e favor de Deus é uma bênção. Mas com trabalho e com favor de Deus é bênção. O problema da riqueza conquistada com desonestidade, ela sim é maldição. Né? A Bíblia não condena ninguém por enriquecer, mas condena a forma como se enriquece, a motivação do enriquecimento, o amor ao dinheiro, o apego ao dinheiro, a idolatria ao dinheiro, a avareza, a riqueza ilícita, a usura. Alguém sabe o que é usura? Alguém sabe o que é usura? Vocês leram usura aí, ninguém sabe, ninguém procurou saber o que era, né? O que é usura? Então, aqui ela está falando sobre a riqueza ilícita, que é fruto de usura, aquele que enriquece, porque é agiota, porque empresta dinheiro com juros assim altíssimos. Deus condena isso, gente. Mas aqui a Bíblia está falando sobre isso. Então o amor, o apego, é isso que a Bíblia condena. Mas a Bíblia não condena a riqueza, gente. A Bíblia não condena você ser rico. Muitas pessoas têm dinheiro, são ricas, são abastadas, mas elas reconhecem que aquilo vem de Deus.
elas reconhecem que tudo que nós temos, todos os nossos recursos, tudo provém dele. Nós somos mordomos. Nós somos mordomos. Nós cuidamos, nós administramos aquilo que ele dá para a gente. Né? O ajuntar riquezas e perder a paz, perder o bom nome, né? Perder a honra, vale a pena? Não vale, é disso que a Bíblia está falando. É melhor você não ter essa riqueza toda, se for para perder o seu bom nome, para você não ter a sua honra, para você não poder olhar no olho do seu filho, para você não, sua família não ter orgulho de você. Então, está falando aqui sobre isso, não vale a pena. É melhor você andar de cabeça erguida, poder olhar nos olhos dos seus filhos, né? Melhor ser o pobre andando em dignidade do que o rico que vive em culpa. É melhor ter vida modesta e ser um orgulho da sua família do que nadar no ouro e ser taxado de nadar no ouro e ser taxado de ladrão. Lá na frente a Bíblia vai dizer que todo esse recurso, que todo esse dinheiro, ele não vai usufruir dele. Quantos hoje, políticos corruptos, gente corrupta, que ganhou muito dinheiro, está usufruindo? Não está. Não está. A família está envergonhada. Os filhos, eu fico imaginando essas crianças na escola, o tipo de bullying, o tipo de encarnação, o tipo de situação que eles não vivem. Não é verdade? E eles estão lá. Não estão usufruindo nada daquilo que eles conquistaram ilicitamente, né? Perderam a paz, perderam a honra, o bom nome, porque muitos filhos de políticos não querem nem... Tá, obrigada. Não querem nem ter o nome dos pais associados. Já ouviram isso? Para não manchar o nome dele, porque o pai já perdeu o bom nome. Então a Bíblia fala, a Bíblia condena isso, né? Que é melhor ter uma vida modesta, ser o orgulho, do que nadar no ouro e ser taxado de ladrão. Versículo 7. O que guarda a lei é filho prudente, mas o companheiro de libertinos envergonha a seu pai. E o versículo 24. Alguém pode ler para mim o 24, por favor? Roubar pai e mãe. Será que existe isso? Roubar pai e mãe? Será que alguém rouba pai e mãe? Não, aqui não. O que guarda a lei é filho prudente, mas o companheiro de libertinos envergonha seu pai. Irmãos, eu creio, assim, eu acredito que as nossas maiores alegrias, elas são vividas dentro da nossa casa, né? Mas os nossos maiores pesares também, por muitas vezes, são vividos no meio familiar. E os filhos, irmãos, assim, são bênçãos, são maravilha, presente de Deus, herança, né? Nós nos alegramos quando recebemos um bebê, quando ele começa a crescer, é uma felicidade, é uma alegria. Eu amo meus filhos, sou grata a Deus pela herança que ele me deu. Mas vou te falar uma coisa, hein, irmão. Filho também... Quando, né, não, tira a paciência da gente. Tira ou não tira, gente? Tira sim. E começa cedo, hein? Começa cedo, não precisa crescer para tirar, não. É ou não é? Tira. Então, filho, ele pode ser uma bênção, uma alegria, ele pode trazer deleite para os seus pais, como também ele pode ser um peso, ele pode ser um desgosto, né? E nós que somos pais, hoje eu sou mãe, né, muitos pais aqui e mães, nós também somos filhos. Né? A Bíblia está dizendo aqui, os filhos que obedecem e honram os seus pais são o seu deleite, mas os que desprezam são desgosto. Nós que somos adultos, que temos as nossas famílias hoje, o que a gente tem feito? Como que a gente tem tratado os nossos pais? Né? Que honra nós temos dado a eles? Né? Se a gente for parar para pensar, irmãos, tudo isso que a gente passa, eles passaram também. Aí eu comecei a pensar na minha mãe, nas coisas que meu filho e meus irmãos fizeram. Falei, meu Deus, coitada da minha mãe. Hoje eu posso saber, né? Porque hoje eu sou mãe, eu sei. Então, assim, será que honra que nós temos dado a eles? Será que nós temos sido desgosto ou deleite para eles? Será que nós temos dado descanso a eles?
né? Filhos que abandonam os pais na velhice, que nem lá vão. Deixa o velho lá. Gente, que coisa horrível. Estou falando para mim também, entendeu? Minha mãe não mora aqui, eu fico querendo ir lá, às vezes não dá, tudo dá, menos visitar a mãe. Né? Então tem que ter prioridade, tem que ter esse tempo, tem que honrar. Sabe por quê? Eu não tenho mais o meu pai, minha mãe já está com 81 anos. Depois não adianta ficar com remorso, ficar, né, com culpa. O tempo que a gente tem é hoje, é agora. O que a gente tem que fazer é agora. A honra que nós devemos dar é agora. A retribuição por tudo que foi feito é agora. O descanso, o amparo, né? Não desamparar. Os pais que são largados são roubados na sua dignidade. Os velhinhos que ficam lá jogados, tadinhos, desamparados, né? Às vezes o filho anda todo peregrinado, mas o pai e a mãe, tadinho deles. Eles têm até vergonha de ficar perto, os filhos, no caso. Então, não deve ser assim. A Bíblia fala que nós devemos ser o deleite dos nossos pais, né? Honrar os nossos pais. E você tem honrado o seu pai? Você tem sido a alegria deles? Você tem dado descanso a eles? A Bíblia fala sobre roubar pai e roubar mãe. Gente, assim, filhos que ficam usurpando os pais. Ao invés de ajudar, ainda vai lá e ainda pega um pouquinho que eles têm. E existe, gente, existe muito isso. A Ana está ali balançando a cabeça, deve ver muito isso, né? No Brasil, não. Estou falando de... Aqui, não. É na Venezuela, não é aqui. Gente, então, um pouquinho que o pai tem, o filho ainda vai lá e pega. Aí o pai vai lá, se endivida todo, né? Porque tem que fazer a vontade do filho. Porque tem que realizar o desejo do filho. Porque o filho quer, né? É a hora do filho honrar o pai. É a hora do filho dar sossego para o pai. Mas, em vez disso, ele está dando mais trabalho e roubando aquilo que o pobrezinho tem. Não estou falando de fortuna, de riqueza, de se apropriar da herança, não. Né? Porque a gente pode achar assim, rouba o pai porque vai lá e pede, mãe, me dá o que é meu. Não estou falando disso, não. Estou falando daquele que tem pouco para sobreviver e ele vai lá e ainda pega daquilo. Ainda faz o pai fazer empréstimo, ainda faz o pai fazer várias coisas para poder pegar, para poder usurpar dos seus pais. Isso não é correto. A Bíblia condena esse tipo de prática. Versículo 8. Vamos lá, irmãos. Versículo 8, 22 e 25. Que aumenta os seus bens com juros e ganância, ajunta-os para o que se compadece do pobre. Versículo 22. Aquele que tem olhos invejosos corre atrás das riquezas, mas não sabe que há de vir sobre ele a penúria. 25. O cobiçoso levanta contendas, mas o que confia no Senhor prosperará. Aqui ele está falando sobre o ganancioso, aquele que nunca está contente com o que tem. Quanto mais ganhar, melhor, né? De todas as formas, melhor. De todas as pessoas, melhor. Eu quero. Ele cobiça tudo o que vê, ele deseja sempre o que ele não tem, não consegue estar satisfeito com o que tem, né? Porque ele não consegue se alegrar com o que ele tem, porque ele está vendo sempre o que ele não tem, e buscando principalmente o que é dos outros, né? Então ele não consegue usufruir, ele não consegue ver. Provérbios 10, 22 diz que a bênção do Senhor é que enriquece, né? A Bíblia fala em Atos 20, 35, no finalzinho, melhor é dar do que receber, né? Então, a Bíblia também fala sobre generosidade em Provérbios 22, 9, Provérbios 11, 25, que é o princípio da generosidade, o princípio de você dar, e mais bem-aventurado é dar do que você receber, em contraste com esse ganancioso aqui, que acumula, né, com injustiça e que vaza pelas mãos, como eu citei anteriormente, o exemplo dos políticos, daqueles corruptos que estão presos e não estão usufruindo, tudo aquilo que eles conquistaram já vazou pelas mãos. Já não está mais no poder deles para que eles usufruam daquilo. Então, o contencioso, o ganancioso, né, aquele que é invejoso, ele prefere brigar para ter aquilo que não é dele do que trabalhar para conquistar, para ter os seus recursos de forma lícita. A Bíblia também está condenando isso. Nós devemos ter o nosso prazer em sermos generosos, em darmos, né? E não ficar, e sermos gratos a Deus por aquilo que Ele nos deu, né? E trabalhar duro,
né, trabalhar, e principalmente com o trabalho, a Bíblia fala que a bênção do Senhor enriquece e não traz consigo dores, não traz consigo danos. Amém? Versículo 9. O que desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Versículo 13. O que encobre suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcança misericórdia. Aqui a Bíblia está falando, esse versículo está falando, esses dois versículos falam sobre oração. O primeiro versículo ele fala da oração que ela não é ouvida. A oração, ela não está desassociada da vida que nós vivemos. Eu não posso chegar diante de Deus, orar e querer receber dele, como muitas pessoas querem receber a resposta das suas orações, elas querem receber aquilo que vem de Deus, querem que suas orações sejam respondidas, né? Querem a bênção, mas elas não querem o Elas não querem compromisso. Elas não querem obedecer a palavra e aos mandamentos do Senhor. Então, a oração feita dessa forma, com uma vida, né, que não presta atenção, que não segue os mandamentos, que não obedece a palavra de Deus, a Bíblia está dizendo aqui, não sou eu que estou dizendo. A Bíblia está dizendo, não vai ser ouvida. A oração daquele que não tem compromisso com a verdade, não tem compromisso com a palavra de Deus, que não quer cumprir o que é certo, o que a Bíblia diz, ela não vai ser ouvida. Não adianta ele querer receber do Senhor as bênçãos, mas ele não ter uma vida justa diante de Deus, né? Ele sabe até o que é certo fazer, mas ele não faz. Nutre mágoa, não trata bem os familiares, né? Não trata com amor os filhos, não tem cuidado da família, tem tantas outras coisas. Mas também a Bíblia fala sobre Deus não rejeitar um coração quebrantado. Deus não rejeita um coração quebrantado, né? Mas a oração e a obediência, elas caminham juntas. Eu não posso orar e não ser obediente. Oração e obediência caminham juntas, né? Lá no versículo 13, ele fala sobre o que encobre suas transgressões jamais prosperará, mas que confessa e deixa alcança misericórdia. Irmãos, é como alguém que está doente e não vai ao médico. É como alguém que está muito doente e que não faz exames, que não vai ao médico, que não, né, se submete a... E o que vai acontecer com ele se ele não submeter esse tratamento? Ele vai Ele vai morrer. A Bíblia fala que o salário do pecado O salário do pecado é a morte. Então, lê lá rapidinho para mim, Salmo 32. A Bíblia está cheia de exemplos de pessoas que confessaram, que deixaram e alcançaram misericórdia. Confessaram o seu pecado, né? Abandonaram o seu pecado e alcançaram misericórdia. E nesse Salmo 32 fala sobre Davi. Enquanto calei, os meus pecados envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas. Em tempo de poder, encontrar-te com efeito. Quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Amém. A esperança, irmãos. A esperança. Aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Eu creio que uma das formas que Satanás mais aprisiona as pessoas é através de pecados encobertos. É através de coisas escondidas, coisas que não foram confessadas. A Bíblia diz que essa pessoa ela não prosperará. Ela não prosperará financeiramente, ela não terá casa, ela não terá recursos. É só isso que é prosperidade? É disso que está falando aqui? Não. Ela não consegue avançar, ela não consegue progredir, ela não consegue ir para frente. É arrependimento atrás de arrependimento, mas que não geram frutos de arrependimento. Então é uma vida assim, que cai, levanta. Não, agora eu vou, agora eu estou bem, mas não está bem nada, porque o pecado está lá.
O pecado precisa ser confessado. O pecado precisa ser Deus, concordar com Deus que nós pecamos, né? Para que o diabo, ele não tenha mais essa legalidade, para que ele não escravize mais. Porque a Bíblia está dizendo aqui que todo pecado confessado e abandonado, ele é perdoado pelo Senhor. E aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Então muitos estão aprisionados e não conseguem identificar, porque o inimigo tem aprisionado, tem segurado, tem mantido presos, não prosperam, por conta disso, de pecados ocultos, de práticas ocultas, que não são confessadas, que não são abandonadas, e, portanto, não são perdoadas. A pessoa carrega consigo aquilo ali. E vive uma vida que não é próspera. E não é isso que Deus quer, né? Deus não rejeita um coração quebrantado. Então, irmão, todo pecado que ele é confessado, ele é perdoado. Romanos 6:23, o que diz? Rapidão. O salário do pecado é a morte. Então, irmão, vai morrer. Se continuar, vai morrer. Não há vida, não prospera. Mas Deus está chamando a gente hoje para sondar o nosso coração. Será que temos algo, temos praticado algo? Será que temos algo escondido? Será que tem algo que precisa ser declarado, precisa ser confessado, precisa ser abandonado, para que nós recebamos, né, o perdão de Deus, alcancemos essa misericórdia? Né, que nós venhamos sondar o nosso coração, pedir a Deus que venha sondar, né, para que nós possamos receber essa misericórdia. Amém? Versículo 10. Colhe-se o que se planta, aquele que maquina o mal. Irmãos, esse texto aqui, versículo 10, o que desvia os retos para o mau caminho, ele mesmo cairá na cova que fez, mas os íntegros herdarão o bem. Vocês conhecem a história de Esther, né? Todo mundo aqui conhece a história de Esther? Todo mundo conhece a história de Esther? Sim. E eu ia ler aqui, mas não vai dar tempo, porque infelizmente assim, o horário, né, voa, a gente se perde, mas tudo bem. Mas eu ia falar sobre Amã. Vocês lembram da história de Amã? Amã ficou muito bravo com Mardoqueu, com Mordecai, né? Mordecai, porque Mordecai não se curvava diante dele, né? Ele ficou muito furioso e ele fez uma armadilha para pegar ele e fazer com que ele caísse nessa armadilha e matar ele, né? Maquinou o mal contra ele. Vocês lembram? Quantos aqui sinceramente lembram dessa história? Exatamente, fez uma forca. E no final, o que aconteceu, irmãos? No final das contas, depois vocês leiam em casa, porque eu não vou ler, porque não vai dar tempo, está lá em Esther 5, a partir do versículo 9. Ele mesmo foi enforcado na forca que ele fez para Mordecai. Né? E outra coisa, naquela noite o rei perdeu o sono, ele mandou trazer o livro das crônicas, onde tem todos os feitos, tudo que tinha acontecido no reino, e lá estava dizendo que o Mordecai, ele tinha feito uma coisa boa, ele tinha denunciado 2 oficiais lá que estavam tramando contra o rei, e ele leu aquilo tudo, e Amã, justamente naquele momento, estava no pátio, e o rei falou, quem está lá no pátio? Ele falou, é Amã, manda chamar ele. Quando Amã entrou, ele falou, Amã, o que deve-se fazer uma pessoa que fez isso, fez o bem, e ele achando que era ele. Sou eu. O senhor deve pegar o seu cavalo, mandar ele subir no cavalo, e aí vestir a roupa bonitona do rei nele, e passear com ele na cidade, dar honra para ele, bater palma para ele, e aquilo tudo, ele achando que fosse fazer com ele, que ele estava se sentindo, achando que ele que estava bem na fita. Aí o rei falou assim, então, sabe o que você vai fazer? Você pega Mordecai, e vai fazer tudo isso que você falou com ele. Tudo isso. Irmãos, eu fico pensando. Na hora o semblante dele deve ter caído. Todo bem. Aí o rei ainda falou para ele assim, não esquece nada. Tudo nos mínimos detalhes que você falou. O cavalo, a roupa, passear, dar essa honra toda para ele. Ele teve que fazer. E no final das contas, a honra que ele queria para ele foi para Mordecai. E a morte na forca foi para ele. Olha que coisa. Todo o mal que ele maquinou contra Mordecai caiu sobre ele. E aqui está falando sobre isso, né? O que desvia os retos para o mau caminho, ele mesmo cairá na cova. Deus é juiz. Deus está vendo, né? Não existe maldade encoberta. Não existe isso. Deus é o nosso juiz. Ele está do nosso lado. Mas cedo ou mais tarde, mesmo que pareça, né,
que está tudo contra nós e que a injustiça está prevalecendo, ele vai se levantar, né? E vão ter a paga. Aqueles que, a justa paga, Deus dará àqueles que precisam e que merecem. Vamos lá, versículo 18 nós já falamos, versículo 19. O que lavra sua terra virá fartar-se de pão, mas o que se ajunta a vadios se fartará de pobreza. A prosperidade é resultado do trabalho. Pobreza é consequência de vadiagem. Você já viu um vadio, uma pessoa que não trabalha, cheio da grana, só se recebeu do pai, né? Mas assim, para conquistar, ele precisa trabalhar, não é verdade? Aquele que não trabalha, aquele que vadio, ele não vai conseguir prosperar, né? O trabalho produz fartura e honra. Agora, a ociosidade, o ócio, né? Não é ansiedade não, tá, gente? A ociosidade, o ócio, a preguiça, o desânimo, né? A vadiagem produz miséria. Versículo 23. O que repreende ao homem achará depois mais favor do que aquele que lisonjeia com a língua. Ele está falando sobre a repreensão em amor, né? É melhor do que o elogio com hipocrisia. Irmãos, preste atenção que ele está falando da repreensão com o quê? Amor. Ele não está dizendo de falar na cara, eu falo mesmo, né? Repreende com autoridade, né? Com autoritarismo, aliás, né? Não aquele que tem autoridade para repreender, mas com autoritarismo, né? Oprimindo. Mas ele fala sobre uma repreensão em amor, que é melhor do que você elogiar e sendo hipócrita. Que não é nada daquilo na realidade que você está querendo dizer. É hipocrisia. É melhor que você seja sincero. A Bíblia fala rapidinho, lê para mim, lá em Hebreus 12, 11, por favor. Amém? Então, pode parecer ruim no primeiro momento, né? Mas ela produz bons frutos, né? Agora, a lisonja hipócrita, gente, é uma armadilha perigosíssima. Perigosíssima. Né? Não é isso que a Bíblia ensina. Provérbios 26, agora, versículo 26, desculpa. O que confia no seu próprio coração é insensato, mas o que anda em sabedoria será salvo. Quem já ouviu a frase que diz que o ser humano é produto do meio? Quem já ouviu? O ser humano é produto do meio, né? Agora, vou dizer uma coisa para vocês. A verdade é que o meio que é produto do ser humano. Como assim? Gente, dá poder para alguém, dá dinheiro para alguém que tenha fraqueza nessa área. Dá uma situação, né, de liderança, ela vai se revelar. Então, a corrupção da sociedade, ela não vem de fora, mas ela vem de onde? Do coração. Então, a verdade é que o meio é produto do ser humano. Não é verdade? Porque, assim, o coração, gente, ele é corrupto. E o que vem, a corrupção que vem, ela vem de dentro, ela não vem de fora. Do coração é que procedem os maus desígnios. O coração, ele é desesperadamente o quê? Gente, não é o poder que corrompe. O poder revela os corrompidos. Aqueles que são corruptos. Aquilo que eu falei. O poder revela os corrompidos. A riqueza. Então, assim, já está lá no coração. Cada um de nós aqui temos as nossas fraquezas. Em determinadas áreas. Eu posso ter uma área, você pode ter em outra, né? Você pode ter uma questão financeira, uma questão de poder, de autoridade. Você não pode, de repente, estar em determinadas situações. Ou mulher, não sei, não posso trabalhar onde tem muita mulher, porque o problema, eu vou cair, eu não posso, me bota para trabalhar só onde tem homem. Eu não posso ter contato com mulher, né? Deus vai
testar-nos na área da nossa fraqueza. Preste atenção, não é tentar, é testar. Porque Deus a ninguém tenta, Deus não tenta ninguém, mas Deus testa. Então, o dinheiro, o poder, né, as situações onde nós temos as nossas fraquezas, ali nós vamos ser revelados, né, e Deus dá uma chance para a gente. Porque ali a gente consegue ver o nosso coração, a gente consegue ver como a gente realmente é. E aquele que alcança, e aquele que confessa e deixa, alcança o quê? Misericórdia. Amém? Provérbios 23, 26. Deus pede o nosso coração, irmãos. Deus pede o nosso coração. Porque é ali que está a fonte. Dá-me o teu coração, filho meu, dá-me o teu coração. Esteja em mim o teu coração. Esteja em mim o teu coração. Porque você não vai se corromper. Você não vai ser um corrompido se o seu coração estiver em mim. Amém? Versículo 27 fala sobre o que dá ao pobre não terá falta, mas o que dele esconde os olhos será acumulado de maldições. Ele fala sobre a questão, irmãos, da generosidade. Nós falamos lá atrás sobre a questão do ganancioso, do invejoso, daquele que sempre quer me dar, me dar, me dar, me dar. E de como nós somos acostumados desde muito cedo a isso, né? Desde criancinha tá lá na festa, né, Eliane? Vai lá, meu filho, pega, vai, filho, já tá dando. É ou não é, gente? Vai estourar o balão, pega a blusa, bota a blusa para pegar mais. É ou não é? Então, desde muito cedo a gente começa a se acostumar com isso. Dá, quero, é meu. Não é assim? Desde criancinha, isso vai incutindo. A criança ela vai crescendo, vira um adolescente, um jovem, um adulto, e a gente tem esse pensamento, né? Então, a questão da generosidade, gente, Jesus vem e fala tudo o contrário. Ele diz assim, melhor é dar do que receber. É loucura para o mundo, porque o mundo, né, o que move, né, o mundo, na realidade, é esse sentimento de é meu, eu quero, eu vou ganhar, seja como for, eu quero enriquecer, eu quero prosperar, eu quero ter, é meu. Não tem aquele, também fala de, qual é aquele versículo que fala sobre dar, não tem aquele provérbio mesmo, né? Dá. Quer sempre mais, só quer para si, ganância, né? Inveja. Então aqui ele fala sobre a generosidade, né? O inimigo número um da generosidade, sabe qual é, irmãos? O egoísmo. O egoísmo que nós somos expostos, né? Essa cultura egoísta que nós somos expostos e que vai formando, que nós precisamos nos libertar disso. Um exemplo que eu posso falar para vocês sobre isso é a questão de Maria, quando foi ungir os pés de Jesus. O que Judas falou? Você é louca! Isso é muito caro! Era muito caro! Era um perfume caríssimo! Você é maluca! Jogando no pé de... Gente, jogando em Jesus, né? Jogando em Jesus, ungindo Jesus. E por que você não deu para os pobres? Por que você não vendeu isso? Ia dar tanto dinheiro, a gente ia repartir para os pobres. Assim, o egoísta, aquele que não é generoso, ele adora fazer, né? Fazer caridade, dar ofertas, né? Com o dinheiro dos outros, já reparou? Mas com o dele mesmo ele não vai, não. Judas falou o quê? Por que a gente não vendeu? Por que a gente não deu para os pobres? Né? Seria muito melhor. Mas e botar a mão no bolso? Ah, mas o pastor devia fazer isso com dinheiro. Ah, porque fulano devia fazer aquilo com dinheiro. Que devia investir em tal coisa. Mas e ele investe? Investe nada. Quando é o dinheiro dele, ele não quer investir. Mas fazer planos e dizer o que o outro tem que fazer com o dinheiro dele, ele faz. Né? Irmãos, isso revela também a questão da generosidade, do egoísmo, o nosso relacionamento com Deus. Quando nós entendemos, né, que Jesus nos dá tudo que nós temos é dele. Tudo que nós temos vem de Deus, nada vem de nós mesmos. Se Deus não nos der saúde, se Deus não nos der a condição de levantar da cama para trabalhar, se Ele não abrir as portas, não nos der as oportunidades, né? Quem consegue levantar da cama para trabalhar se estiver doente? Ninguém. Então tudo vem dele, é Ele quem nos dá.
Por que reter? Por que não ser generoso, né? Por que não atentar para o que a Bíblia fala em relação aos recursos? Né? Todos podem dar, irmãos, não é só quem tem. Porque muitas pessoas também acham, quem tem muito é que tem que dar. Fulano tem muito, tem carrão, tem casa bonita, não sei o que, ele pode dar, mas não é assim. Não está falando da questão de valores, está falando do seu relacionamento com Jesus, sabe, da sua obediência. A viúva, ela não deu o que ela tinha, pouquinho, e Jesus não se alegrou com aquilo, porque viu o quê? O corar. Então a gente tem que parar com essa mania, não é? De achar que só quem tem muito que pode dar. Né? Eu não tenho, eu não posso dar, porque senão não posso dar não, vai faltar. Vou dar só o dízimo aqui para não ficar mal, porque aí tem medo de não dar. Mas oferta, contribuição, ajuda, não, aí já é outra coisa. Aí deixa para quem tem dinheiro. Não é disso que Deus está falando. A Bíblia está falando. Nós somos testados, como eu falei, né? Na questão do dinheiro também. Do prestígio, quando você recebe, né? Dos privilégios, né? E Deus dá, e muitas vezes nós não ofertamos aquilo que nós recebemos das mãos dele. Nós somos mordomos, irmãos. Nessa manhã nós temos que aprender o seguinte: tudo que nós temos vem dele, e nós devolvemos a ele, como gratidão. Quem ouviu aquela mensagem do pastor Luciano Subirá falando, né? Sobre essa questão, quando você dá, quando você oferta, quando você é generoso, você está agradecendo a Deus, está dizendo, Senhor, muito obrigado. Irmão, Jesus não precisava dar mais nada para a gente, Deus não precisava dar mais nada para a gente, ele já deu o quê? Jesus. Ele já deu Jesus, ele já deu, nós temos a vida eterna, sabe? Nós temos a salvação, os nossos pecados perdoados, nós é que deveríamos dar para ele, em agradecimento. Nós é que deveríamos, o tempo todo estar trazendo para ele, Senhor, eu sou grata, é teu, toma, é teu, não é meu, e não ficar retendo, irmãos. A Bíblia, a nossa vida é feita de princípios, sabe? O princípio de você dar, de generosidade, Deus vai te dar, Deus vai te retribuir, não vai faltar não, irmão. Não vai faltar, pelo contrário, Deus vai te prosperar. Mas só que a ordem tem que ser certa, o princípio tem que ser obedecido. Amém? Amém, irmão? Vocês estão entendendo? Glória a Deus. Agora, para nós encerrarmos, nós vamos falar sobre o versículo 2, 12, 15, 16 e 28. Versículo 2. Por causa da transgressão da terra, mudam-se frequentemente os príncipes, mas por um sábio e prudente se faz estável a sua ordem. Versículo 12. Quando triunfam os justos, há grande festividade. Quando, porém, sobem os perversos, os homens se escondem. Versículo 15. Como leão que ruge e urso que ataca, assim é o perverso que domina sobre um povo pobre. Versículo 16. O príncipe falto de inteligência multiplica as opressões, mas o que aborrece a avareza viverá muitos anos. Versículo 28. Quando sobem os perversos, os maus se escondem, mas quando eles perecem, os justos se multiplicam. Irmãos, esses versículos que eu separei aqui, esses 5 versículos, tá? Eles falam sobre essa questão de poder, de pessoas que estão no poder, daqueles que ascendem ao poder, aqueles que sobem ao poder, né? E ele está falando sobre política. Eu não vou falar aqui sobre candidato A, candidato B, porque eu nem posso fazer isso, nem vou fazer e nem quero. Tá? Não vou falar. Não, queria até quero, mas não posso. Ser sincero, né, irmão? Tem que ser sincero. Mas então, eu vou falar aqui do que a Bíblia está dizendo. A Bíblia, irmãos, ela está cheia de exemplos de pessoas. A Bíblia e a história também, né? De pessoas más, de perversos, de gente ruim, má, que subiu ao poder e oprimiu o povo. Quem se lembra da história? Hoje o Pedro falou, mãe, aquele cara mau, qual o nome dele mesmo, que fez isso, que fez aquilo? É Hitler, Pedro. É, mãe, Hitler, não sei o quê. Gente, opressores, né? Homens maus que subiram ao poder, que oprimiram, trouxeram déspotas desses homens maus,
esses homens que trouxeram opressão para o povo. Mas a Bíblia está dizendo que quando isso acontece, né, há o que, irmãos? Há um pesar, né? Vira um pesadelo para o povo. Agora vamos sair de Hitler, que pode parecer algo tão distante, para algo mais próximo da nossa realidade aqui. Nós vivemos um tempo, irmãos, nós estamos a quantos dias das eleições? 15 dias. Exatos 15 dias. Nós estamos a exatos 15 dias das eleições. 15 dias para escolher aqueles que vão ascender, aqueles que vão subir no poder. Aqueles que vão estar no topo, aqueles que vão estar em cima, aqueles que vão estar governando. E a Bíblia está falando aqui sobre os perversos quando sobem ao poder, os homens se escondem. A opressão, né? Irmãos, há todo tipo de mal, né? O povo geme, o povo se esconde. Os poderosos, aqueles que estão no poder, aqueles que deveriam promover o bem, eles só querem o quê, irmãos? Enriquecer. Olha, eu confesso assim, que é muito complicado, porque muitos de nós estamos desacreditados. Quando se fala em política, dá uma repulsa, não dá uma questão assim, eu não quero me meter nisso, eu não quero nem falar sobre esse assunto, eu quero me abster, eu não quero nem tocar nesse assunto, irmãos, mas é impossível se manter assim. Nós somos a igreja de Cristo, né? A Bíblia está falando aqui sobre perversos que sobem, mas esses perversos, eles não são autoimpostos lá, eles são colocados, eles são eleitos, eles são escolhidos. E a Bíblia está dizendo que o povo geme quando o perverso está no poder. Irmãos, a coisa mais triste que tem é você quando você não tem acesso pessoalmente, mas você liga uma televisão, você vê pessoas morrendo na fila, esperando por uma cirurgia. Ou crianças morrendo, como eu vi uma vez uma criancinha que tinha problemas respiratórios seríssimos, internada num quarto cheio de infiltrações. Como assim? Se a pessoa está sofrendo com problemas seríssimos. Então, assim, há um descaso, sabe? Uma coisa tão terrível, diabólica, demoníaca, porque eles não querem nem saber do bem do povo. Então, a ideia que nós temos hoje de questão política é assim: eu não vou votar para fulano enriquecer. É ou não é? Eu acho que esse é o grande pensamento que muitos de nós, né, temos. Eu não vou votar em fulano para ele enriquecer. Irmãos, olha só, nós somos responsáveis pelas nossas escolhas. E nós fazemos escolhas o tempo todo. Desde a hora que nós levantamos da nossa cama, escolhemos levantar da nossa cama. Você faz muitas escolhas. Você escolhe o que você vai comer. Você escolhe o que você vai ouvir, o que você vai vestir. Bom, alguns podem escolher ainda o que comer, né? E você faz escolhas. E nós somos responsáveis pelas escolhas que nós vamos fazer. Deus deu a nós livre arbítrio. Nós não somos robôs, irmãos, manipulados, nós não somos fantoches. Fala assim comigo: eu sou inteligente. Eu sou inteligente. Forte, eu sou inteligente. Eu sou inteligente. Você é inteligente. Você é inteligente. Não tem burro aqui não, irmão. Todo mundo inteligente, todo mundo inteligente, apto, capaz de raciocinar, sabe? De ouvir uma proposta e de questionar. Não, se você ouvir as propostas políticas, dá vontade de rir, tem coisas. Você fala assim: meu Deus, você é mentiroso, tu não vai fazer isso, está na cara que não vai. Chega a ser vergonhoso e feio, mas eles nem se apercebem disso. Então nós somos inteligentes e nós vamos colher os frutos das nossas escolhas. É assim em todas as áreas, irmãos, e vai ser assim daqui a 15 dias. A escolha que nós fizermos, nós não vamos poder nos abster disso. Mas eu vou votar em branco, porque eu não quero nem tomar parte disso. Depois, o ruim que der, eu não tenho culpa. Errado. Errado. Eu não tenho paciência, eu não entendo o que eles dizem, eu não sei, como é que eu vou dizer? Eu não sei questionar, eu não sei
discriminar, não, eu não sei criticar, eu não sei pesquisar, eu não sei entender, é muito difícil. Você confia nos seus pastores? Amém? Você confia que eles são homens de Deus, colocados aqui para conduzir o rebanho? Que Deus deu sabedoria para eles? Né? Que Deus tem iluminado a mente deles, tem trazido um despertamento, tem colocado no coração deles sabedoria para discernir? Conversa com eles, irmãos. Tive que jogar a bola. Conversa com eles. Pastor, olha só, estava pensando em votar em fulano. Olha, é tanta coisa que essas pessoas falam. Se a gente for parar para pensar, vai de encontro aos nossos valores, com aquilo que a gente acredita, com aquilo que a gente quer para os nossos filhos, para a nossa família. A gente não pode, sabe, escolher baseado numa mídia tendenciosa, numa mídia que faz você acreditar naquilo que não é verdade, que é mentira. Mas nós também, eu falei, nós somos inteligentes, nós não somos ignorantes. A gente não pode acreditar em tudo que a mídia diz. É mentira, irmão. Tem muita coisa que é mentira. Então, nós não podemos escolher baseados em coisas sem fundamento, sabe? Muitas propostas, irmãos, questões de sexualidade, coisas horrorosas. Horrorosas. Gente que está querendo subir ao poder. Eu não queria dizer, eu queria ser boazinha, eu não tenho entendimento. É preguiça mesmo, é preguiça. É preguiça. Então, vai aqui que eles já pesquisaram, tá? Tá tudo aqui, ó. Tá certinho aqui. Vai ali, pergunta ali que eles já pesquisaram. Mas isso é sério. Brincadeiras à parte, irmãos, isso é muito sério. Isso é muito sério, tá? Tem pessoas querendo subir ao poder, querendo, sabe, estar no poder, ter nas mãos o poder, mas pessoas más, pessoas ruins, que não estão de acordo com os nossos valores, que não estão de acordo com aquilo que a gente quer para a nossa família, para os nossos filhos, para o futuro deles. E se subirem ao poder, vão fazer o que quiserem. E aí nós que nos omitimos ou que escolhemos mal, não vamos poder reclamar. Exatamente. Você merece aquilo que você tolera. Aquilo que você tolera, você merece. Você tolerou? Amém? Eu vou ler aqui só para nós encerrarmos. Uma frase de Platão. Antes, porém, dessa frase aqui de Platão, eu também queria citar uma outra frase que eu esqueci, que eu não anotei. Martin Luther King, ele tem uma frase que talvez alguns aqui já conheçam. Ele diz assim: o que me preocupa não é o grito dos maus, é o silêncio dos bons. O que me preocupa não é o grito dos maus, é o silêncio dos bons. Então, irmãos, se a igreja tem esse poder, nós somos, né? Vamos dizer que nós somos esses bons. Se nós temos esse poder, né, de escolher, de tomar decisões acertadas, diante de, né, com orientação de Deus, nós não podemos nos silenciar. Isso é preocupante. Se a igreja ela tem esse poder nas mãos, né, se a igreja, alguma coisa está errada então. Ou está se corrompendo, aceitando privilégios, né, ou então está se omitindo. Você tem todo o direito de não gostar de política, mas sua vida terá influência e será governada por aqueles que gostam muito de política. Portanto, o castigo dos bons que não fazem política é ser governado pelos maus que a fazem. Então, irmãos, que você use bem, sabe? Pensa, eu sou inteligente, eu não sou manipulado, né? Eu tenho o Espírito de Deus sobre a minha vida, né? Deus é o princípio do saber, da justiça, e é nele que nós nos firmamos, e é nele que nós vamos buscar a sabedoria, a direção. E, como nós já falamos, converse com os seus líderes, peça orientação a eles. Deus tem colocado eles aqui, sabe, para nos ajudar, para nos guiar. Amém, irmãos? Amém. Deus nos abençoe, então, tá?